palavra do Senhor e depois nós estaremos ceando. Eu quero convidar aqui nosso querido irmão, pastor Cleiton, para trazer uma palavra do céu aos nossos corações. Isso, aplauda ao Senhor na vida desse irmão. Estenda a sua mão para cá, queridos. Pai, o Senhor já tem falado a nós essa noite, mas nós estamos aqui com uma fome e uma sede de Ti. Então queremos Te pedir, Pai, continue falando aos nossos corações. Ministra ao Teu Filho e fala a nós. Pai, nós queremos mais de Ti essa noite. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Aleluia. Boa noite, igreja. Amém? Eu cheguei perto de um rapaz, comecei a conversar com ele. Ele falou assim: que time você acha que eu torço? Eu falei: você tão alegre, comunicativo e sorridente, você deve ser flamenguista. Porque normalmente corintiano que é triste, né? Só perde. Então vocês são a igreja do Senhor e não a torcida do Corinthians, amém? Quem está feliz com o Senhor, diga glória a Deus. Aleluia. Irmãos, essa noite nós vamos falar sobre dependência. Depender de Deus. Abra sua Bíblia lá no livro de Provérbios, capítulo 4. Amém? Provérbios 4 diz assim no versículo 23: acima de tudo guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Nós viemos recentemente de uma situação que o mundo parou, né? O mundo foi abalado diante de uma pandemia. E essa pandemia, eu lembro de chegar para os irmãos da igreja e falar: olha, isso vai mudar a humanidade. A humanidade, o cristianismo, ele gera uma unidade, o cristianismo ele gera cura. E essa pandemia ela vai trazer problemas emocionais para as pessoas, porque vai afastar as pessoas das pessoas. E essa pandemia ela gerou muitos problemas emocionais, muitas feridas no interior. Nós temos, a minha esposa ela é da prefeitura, e ela falava muito comigo, grande parte dos profissionais que foram afastados foi problemas psicológicos, problemas emocionais. A pandemia afastou mais profissionais, não foi por causa da própria doença em si, mas os problemas que isso causou emocionalmente. Quantos casais se divorciaram nesse período? Quantas consequências ficou após essa pandemia? A humanidade ela mudou, mas Deus ele ainda é o mesmo. Deus ele não mudou e ele não vai mudar. Nós precisamos entender isso e nós precisamos começar a buscar as curas emocionais, né? Como o apóstolo já falou aqui, tudo saiu do controle. Esse dia para trás estava na palestra e eu comecei a falar sobre ansiedade e burnout. Quem aqui já ouviu essa palavra burnout? Burnout é um esgotamento total, quando a pessoa ela se esgota. Muitas pessoas procuram psiquiatras, procuram remédios controlados, procuram medicamento para várias crises e nada mais muitas vezes, do que uma crise de burnout que aconteceu. O mundo ele é muito agitado, as tecnologias ela avançam muito rápida e isso gera uma ansiedade descontrolada e faz com que as pessoas tenham cada vez mais problemas. Eu trabalho na área do marketing e as pessoas confundem algo confunde demais algo. A tecnologia ela avança muito rápido. Quem sabe disso? Bem, ninguém? A tecnologia ela avança muito rápido. E as pessoas que são apaixonadas por tecnologia, elas querem acompanhar essa evolução. Entenda algo para vocês que vai ajudar muito no processo de cura de vocês. O ser humano, ele não caminha na mesma velocidade que a tecnologia. Ele caminha numa velocidade muito mais lenta. Se você entender essa diferenciação, muitos dos seus processos de cura, muitas das crises de ansiedade, elas já vão deixar de existir,
porque você vai entender o seu tempo de crescimento, o seu tempo de crescer nas coisas. Então nós precisamos diante de tudo que nós vivemos, muitas sequelas têm ficado. E aqui na igreja nós temos um processo chamado 30 semanas, onde o apóstolo tem ministrado para gerar esse tipo de cura, a cura interior na vida de cada pessoa. E nessa noite eu quero compartilhar com você 4 pontos para gerar uma cura genuína dentro da sua vida. Amém? Quem quer ser curado? Amém? Antes da gente começar, irmão, deixa eu levantar um ponto para vocês. Esse dia eu estava falando com a minha esposa, eu sou palestrante e sou professor também, né? E eu falei para ela, sabia que é perigoso essa parada de professor e de palestrante? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, simples. Quem vocês acham que é mais importante? O conhecimento ou Deus? Essa foi a reação que eu esperava. Quando você chega diante de uma palestra, tanto que a palestra é perigosa, quando você chega diante de uma palestra, onde você vai dar aula para alguém, as pessoas estão buscando conhecimento. Então quando as pessoas chegam ali naquela palestra, que você fala boa noite, todo mundo grita boa noite, que você fala assim, olha isso, todo mundo está eufórico, todo mundo está agitado, querendo aprender mais. E muitas vezes quando você chega na igreja para ministrar uma palavra, tudo que a pessoa quer é que o culto acabe para ela ir embora. Muitas vezes quando você libera uma palavra de Deus que vai mudar a vida da pessoa, glória a Deus, aleluia, né? Ai, porque eu sou tímido, estou tão cansado, a semana foi tão isso. Então nós sabemos que Deus ele está acima de tudo, mas muitas vezes nós vemos para a igreja como se Deus ele tivesse que se sujeitar a nós, ao nosso cansaço, à nossa falta de atitude, a nossa vidinha medíocre, né? E não é assim. Quando chegamos diante da presença de Deus, nós temos que buscar Ele com toda a intensidade. Primeiro ponto, para buscar isso também é falta de cura. Primeiro ponto, para sermos curados e transformados. Primeiro ponto é a decisão. Nós precisamos decidir ser curado. Já viu aquela analogia quando a pessoa quer emagrecer? Eu vou começar uma dieta, eu vou começar a academia, eu vou começar a fazer exercício, segunda-feira eu começo. Já viu essa conversa? Todo mundo fala isso, né? Porque isso é erro. Se você quer fazer algo, você precisa decidir, e isso tem que ser agora. Paulo ele fala assim, pois ele diz, eu vi no tempo favorável, e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. 2 Coríntios, Paulo está mencionando isso. Hoje é o dia da sua mudança, hoje é o dia da sua cura. Nós precisamos decidir por uma cura. Nós precisamos entender isso e decidir, eu vou ser curado. Irmãos, tentem imaginar comigo aqui. Teve um cara na Bíblia que ele sempre sonhou ter um filho. E aí Deus aparece para ele aos 75 anos de idade e fala, olha, eu vou te dar um filho. E o coração dele enche de alegria. Passa-se vários anos, nada desse filho chegar, mas um dia Deus vai lá e dá o filho para ele. E ele é gerado aquele filho, ele começa ali a ter a convivência com o filho dele. Quando ele chega ali por volta de 13 a 16 anos de idade mais ou menos, Deus vira para ele e fala assim, cara, agora você vai ter que matar seu filho, você vai ter que sacrificar seu filho. Eu quero que se alguém de vocês aqui consegue imaginar a alegria que estava no coração de Abraão? Não, ele não estava feliz. Quem acha que ele estava triste, levanta a mão. Todo mundo acha que ele estava alegre? Vocês estão enganados. Eu vou fingir que vocês acham que ele estava alegre. Se eu perguntar quem está dormindo ou acordado, vai ficar mais feio, né? Quem acha que ele estava triste? Acordando, vamos lá. Abraão estava triste. Ele estava triste porque, vamos imaginar assim,
Ele começou a educar o filho dele, ele começou a ensinar o filho dele ali nos primeiros momentos, e Deus fala: olha, agora vai lá e sacrifica. Mas ele sabia quem era Deus e ele teve uma decisão. O erro do cristão muitas vezes é achar que fé, ele é um sentimento, que fé é um sentimento do coração. Então, quando eu estou triste é porque eu estou sem fé, quando eu estou alegre é porque eu estou com muita fé. Não, fé é uma decisão. Eu decido acreditar em Deus, eu decido crer em Deus, eu decido ser curado em Deus. Então nós temos que decidir pela nossa cura. Eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero buscar algo em Deus, eu quero que isso saia de mim. Certa vez, um rapaz, ele começou a fofocar na empresa que nós estávamos. Eu chamei ele, chamei o patrão, falei: olha, está acontecendo isso, 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 está partindo da boca dele. E aí eu comecei a olhar para aquela situação e falei: pronto, agora vai dar BO, agora vai dar problema. E quando eu terminei de expor aquela situação lá perante a pessoa e o patrão, a pessoa virou e falou assim: olha, para você e para o patrão, vocês me perdoam, a minha atitude é errada e eu não quero ficar apegado a coisas erradas, eu não quero ficar apegado a coisas que é erradas, eu fiz isso mesmo e quero pedir perdão para vocês dois. Fiquei impressionado com aquilo, com aquela atitude. E muitas vezes nós não queremos deixar sair aquilo que é ruim. Muitas vezes nós não queremos ser curados de alguma coisa, de alguma situação. E nós precisamos decidir pela cura. Nós precisamos querer ser curado. Segundo ponto, foco. Irmãos, eu falei da tecnologia. A tecnologia ela avança muito. E uma das consequências, eu sou apaixonado por tecnologia, então eu sei falar bem o que é bom e o que é ruim. Uma das consequências de tanta da evolução, de tanta, como é que eu vou falar assim, agilidade na evolução da tecnologia, é que o ser humano ele está ficando sem foco. Ele não tem mais foco nas coisas. A Bíblia menciona: não sejais como crianças inconstantes, levados de um lado para o outro por toda sorte de doutrina. A Bíblia fala: lançais em Deus toda a ansiedade. A Bíblia nos ensina a ter um foco. E muitas vezes nós somos apegados: olha, peraí, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo, e ficamos uma geração sem foco, uma geração inconstante. Eu lembro quando eu comecei, que eu trabalhava numa agência, e eu comecei a prosperar em algumas áreas, e aí as pessoas chegavam em mim e falavam assim: Cleiton, eu quero formar em design, eu quero formar em marketing, você me ensina, você me aconselha, porque eu estou vendo que está dando muito certo para você, e eu quero ganhar dinheiro também. Eu falava para as pessoas da seguinte forma: você só vai ganhar dinheiro na vida, só vai crescer profissionalmente quando você for bom em algo. E isso não quer dizer que tem que ser tem que ser design, marketing, publicidade. Você tem que ser bom em algo. E para você ser bom em algo, você tem que ter foco. A nossa geração é uma geração inconstante, uma geração que não tem foco. Eu quero muito isso aqui hoje. Aí a hora que vê a primeira dificuldade de conquistar, não, peraí, deixa eu mudar os planos, porque eu quero outra coisa, e isso já não quero mais. Ou seja, é uma geração infantilizada, porque quem não tem foco são crianças que você precisa estar chamando a atenção, prendendo a atenção, para que ela caminhe numa direção. E é muito importante a gente entender a questão do ser criança, quando a Bíblia menciona, porque a Bíblia é clara, porém, quando se toca no assunto de criança, as pessoas viajam na maionese, né? A Bíblia fala que nós temos que ser como criança, porém, a Bíblia fala também que nós temos que ser como criança na malícia, porém adultos no conhecimento. A Bíblia fala que nós não devemos ser como crianças inconstantes, ou seja, essa geração que busca
que é muito sem foco, é uma geração que vai se afastar dos caminhos de Deus. E é engraçado que desde o começo, quando a gente começa a ler a Bíblia, Deus sempre está falando: olha, eu sou o mesmo ontem, hoje e sempre serei. Deus não muda. Então nós temos que ter foco, nós temos que agir, ser centrado. A falta de foco, ela é característica de uma doença de falta de cura interior. Vamos analisar uma passagem bíblica, a mulher do fluxo de sangue. A Bíblia menciona que ela gastou tudo que tinha em vários médicos, só depois ela foi procurar da onde que vinha a cura, que é de Jesus. Ela gastou tudo o que tinha, no desespero dela, ela se moveu naquilo que estava próximo, no desespero dela, ela se moveu escorando naquilo que era possível, naquilo que o dinheiro podia, ou seja, no desespero dela, ela não teve um foco de procurar em Jesus. E ela já tinha ouvido falar, ela já tinha ouvido falar de Jesus, ela já tinha ouvido falar que Jesus curava, mas ela procurou muito fora de Jesus a cura dela. Quando ela viu que não tinha mais jeito, ela foi para Jesus. E quanto mais nós queremos perder, quanto mais tempo, quanto mais nos aprofundarmos nas dificuldades, mais aprofundarmos nas feridas interiores, até nós decidirmos e procurarmos a cura do Senhor. Tem um sistema que é muito simples, vai gerar uma facilidade na cura. Pega um caderno, uma caneta, vai lá e começa a elaborar tudo que você entende que é um problema na sua vida, tudo naquilo que você entende que é uma dificuldade, tudo aquilo que você entende. É um caderno seu, não precisa contar isso para ninguém, só enumere, seja transparente. Comece a enumerar cada um deles. Você vai se surpreender. Você vai se surpreender com a quantidade de coisas que você vai ver que você precisa ser curado. E você começa a orar em cima daquele e começa a ter foco. Eu vou vencer isso. Eu vou buscar a cura nisso. E dê um passo de cada vez e você vai ver que a cura ela vai começar a ser gradativa. Terceiro ponto, avance um dia de cada vez. É isso, mais ou menos isso que eu estou falando. A falta de foco, ela gera inconstância. A inconstância, ela é uma doença. E muita gente acha que inconstância é uma coisa simples, é uma coisa fácil de lidar. Não, ela é uma doença que forma o caráter da pessoa. Uma pessoa inconstante, ela é uma pessoa que você não deve confiar, porque ela vai te falar uma coisa, ela vai pensar outra e vai mudar de assunto, e vai mudar de direção, porque ela é inconstante, ela vai naquilo que o coração leva. E a Bíblia fala que o coração do homem é o quê? Enganoso. A pessoa inconstante, ela não constrói nada. Por quê? Porque é mediante a empolgação que ela está vivendo no momento. Então a inconstância, ela é uma doença. E muitas vezes a inconstância, ela é gerada por, justamente como eu falei, a empolgação. Vamos analisar algo aqui simples. Eu quero comprar um carro. E eu fiz 18 anos agora, quero comprar um carro. Qual que é a primeira atitude a se fazer para comprar um carro? Tirar a habilitação. O que as pessoas fazem? Eu vou juntar dinheiro e vou comprar um carro. Porque isso mostra característica de inconstância. Ela não sabe dar um passo após o outro. Ela começa a analisar muito alto. Ela começa a traçar metas de vida muito altas. Ela começa a estabelecer objetivos a ser conquistado muito alto. E aí quando começa a se deparar com a realidade do processo, ela se frustra. A inconstância muitas vezes, ela é mediante a dificuldade no processo. O processo ele tem que ser prazeroso. O processo ele tem que ser vivido. Há 4 anos atrás, eu dei problema nos rins, tive uma cólica de rins muito forte.
e fui internado e precisaram fazer ultrassom dos rins. E aí, nesse decorrer que fizeram esse ultrassom, descobriram que eu tinha uma hérnia no umbigo. E aí eu peguei e fui consultar para tirar essa hérnia. E aí o médico virou para mim e falou assim: cara, eu não te opero e ninguém vai te operar, porque você está gordo demais. Você está muito, mas muito acima do peso. A hora que a gente te operar, essa hérnia vai voltar, a gente vai ter que colocar tela e a hérnia vai voltar. Então eu não vou te operar e ninguém vai te operar. Te dou 3 opções: ou você vai para uma academia e emagrece, ou você muda a sua alimentação e emagrece, ou você faz uma cirurgia e emagrece, ou você deixa do jeito que está, essa hérnia vai crescer e você vai ter muito mais problema. Aí eu peguei e ele falou: eu te aconselho a fazer cirurgia. E aí eu peguei e falei: não vou fazer cirurgia. 2 anos depois, nessa época eu estava com 100 quilos. 2 anos depois eu estava com 112 quilos. Não dava conta de fazer nada, andava meio metro, estava cansado. 112 quilos, 2 anos depois, e não tinha emagrecido. Decidi fazer a cirurgia. Hoje está fazendo agora 2 anos. E eu lembro do processo, eu fico feliz do processo e falo: cara, como foi bom esse processo, como foi maravilhoso o processo do emagrecimento, o processo da reeducação alimentar, o processo da cura. Como foi bom esse processo. Hoje eu vejo as pessoas que fazem, e até o meu médico falou: Cleiton, toma cuidado na hora de você falar sobre a sua cirurgia, porque ela não é bem padrão, você foi diferenciado, Deus te agraciou muito com a sua cirurgia. Mas foi um processo muito bom. Eu decidi mudar de vida e o processo foi muito bom. A gente precisa aprender a se apaixonar pelo processo. A gente precisa aprender a dar um passo e viver aquele passo. A gente precisa olhar para esse processo e falar: cara, isso é Deus na minha vida, eu vou viver cada momento. A inconstância, ela gera porque muitas vezes nesse mundo nós queremos um resultado imediatista. Nós queremos orar para Deus da seguinte forma: Deus, eu quero a cura. E eu comecei a orar, 5 minutos depois eu quero que a cura venha. Deus, eu quero um carro. Eu bato o joelho no chão, 2 minutos depois eu quero que o carro esteja parado na minha porta. Muitas vezes nós queremos resultados imediatos. A inconstância gera esse querer resultados imediatos. E Deus, Ele não trabalha dessa forma. Nós precisamos pôr para fora isso, é lançar aos pés de Deus, é lançar a Deus e deixar todo o imediatismo. Começar a olhar para cada dia, e falar assim: eu vou vencer esse dia. Eu tenho as minhas metas para este dia, para esta semana. Eu vou buscar isso, eu vou dar um passo nisso. Como eu falei anteriormente, está lá na sua lista. Pegou sua lista, vai lá e começa: hoje eu vou vencer isso, hoje eu vou fazer isso, e começa a vencer cada dia. Uma vez a pessoa pegou e ela achava que ela não tinha problema, ela achava que ela não precisava de cura em nada. E aí nós conversando uma vez, ela falou: pastor, eu vejo você falar muito sobre cura interior, mas eu não sei no que eu devo ser curada. Eu falei: olha, vamos fazer o seguinte, essa semana você enumera. E aí ela pegou e na outra semana ela falou assim: nossa, eu fiquei com vergonha de trazer o caderninho, porque tinha muita coisa. Você quer ver e a gente orar junto? Eu falei: não, a gente vai orar, mas você vai olhar para cada um daqueles alvos que você colocou lá, e você vai tentar vencer um por dia. Você venceu um hoje, amanhã você vence mais outro. Os que for mais difícil, você vai lutando até vencer, mas dê um passo a cada dia. Um mês depois ela falou: nossa, consegui vencer vários e vários dos que estavam naquela lista. Por quê? Porque deu um passo de cada vez. Foi como é que eu falo? Na velocidade que ela entendeu que dava para ser curada.
A inconstância, ela é mediante ao imediatismo. E quarto ponto, para encerrarmos, olhe para Jesus. Hebreus diz assim: portanto, nós também, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, sentou-se à direita de Deus. Vamos olhar para Jesus. Quer ter uma cura genuína? Olhe para Jesus. Tudo que nós falamos aqui, grande parte dos nossos problemas, é porque nós tiramos os olhos de Cristo, é porque nós perdemos o olhar, perdemos a direção. Olha tanto que é interessante. Eu estava falando para uma pessoa, eu falei: por que tanta ansiedade? Por que tanto medo? Deus, Ele não é o Deus do ouro e da prata? Se Ele é o Deus do ouro e da prata, Ele pode todas as coisas. A nossa vida financeira, ela é suprida por Deus. Davi fala lá em 1 Crônicas, capítulo 29, no versículo 14, ele fala: tudo o que temos vem das tuas mãos, Deus, nós apenas te devolvemos aquilo que o Senhor tem nos dado. Se Deus é o Deus do ouro e da prata, é Ele que faz. Para que tanto medo? Se Deus, Ele é onipresente, onipotente, onisciente, Ele pode fazer todas as coisas, Ele está em todos os lugares, Ele está com você, Ele está no seu coração, e Ele sabe todas as coisas, Ele sabe até mesmo o que nós pensamos. Ele é perfeito, Ele é onisciente, Ele pode todas as coisas. Então, por que não lançarmos as nossas vidas completamente em Deus? Por que não lançarmos completamente nele? Por que não observarmos: olha, eu quero ser curado e eu sei que Jesus pode me curar. Eu sou uma pessoa inconstante, mas eu sei que Jesus pode mudar isso em mim. Eu tenho dificuldade de focar nas coisas, mas eu sei que Jesus pode mudar isso em mim. Eu tenho dificuldade de assumir algumas coisas, mas eu sei que Jesus pode mudar isso em mim. Vamos começar a olhar cada vez mais para Jesus, vamos começar a ter o foco cada vez mais em Jesus, e não nas coisas que o mundo tem a nos oferecer. Porque só Ele pode, só Ele vai transformar as nossas vidas. Entende, irmãos? Você nasceu, eu acho bonito quando Deus fala lá no livro de Amós, Ele fala assim, em determinado momento Ele fala para o profeta mandar chamar o povo dele, né? E Ele fala assim: vai lá, chama os meus adoradores. Eu acho muito bonito quando Deus fala esse termo referente a nós. Nós somos os adoradores, nós somos chamados para adorar a Deus. E não há tempo para ficarmos apegados às feridas interiores, começar a colecionar feridas interiores, começar a cultivar essas feridas, fazer com que gere fruto, gere raiz. É tempo de sermos curados, é tempo de buscarmos a cura em Deus. Muitos desses problemas, irmãos, eu sei que a geração, o ser humano, ele tem um hábito, nós cristãos não deveríamos ter, mas alguns têm. A falta de decisão, muitas vezes, não é medo, é porque a pessoa ela quer atribuir o erro dela a outra pessoa, então ela vai tomar a decisão se outra pessoa apoiar ela. Por quê? Porque se der errado ela vai falar que foi culpa do outro, né? E nós precisamos entender, nós precisamos agir mais em Deus, nós precisamos deixar de lado esse medo e começar a agir, a ser curado em Deus. Há uma passagem que eu gosto muito dela, quando lá Deus fala assim, Deus pegou o profeta e aí levou ele para o rio, e aí ele começa falando que a água dava no tornozelo, e mais um pouco dava no joelho, na cintura, e aí em um determinado momento Deus fala para Ezequiel:
que não havia mais, ele estava num determinado lugar do rio que não dava mais pé, só dava para nadar. E eu viajo muito nessa passagem porque é mais ou menos assim que nós temos que ser em Deus. Nós temos que nos mergulhar tanto em Deus, tão profundo em Deus, de uma forma que não há mais lugar para as nossas vidas, não há lugar mais para o nosso eu, não há lugar mais para o nosso, vamos falar assim, o nosso egoísmo, nos mergulhar tanto em Deus, de forma que o único foco seja Cristo, a única caminho seja Cristo, a única solução é Cristo. Então nessa noite, irmãos, decida ser curado, comece a buscar a cura em Deus, amém? Vamos nos colocar de pé. Fecha os teus olhos. Senhor Jesus, nessa noite, Deus, nos colocamos, Pai, diante da Tua presença, Pai, e clamamos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor venha, Pai, sobre nós. Tu conhece nosso interior, ó Pai, Tu conhece o coração de cada um que está aqui, o Senhor sabe as nossas feridas, as nossas limitações, as nossas dores e angústias. Nessa noite eu peço a Ti que o Senhor abra os céus, ó Pai, e venha trazendo sobre este lugar a cura do Senhor, e venha trazendo, ó Deus, sobre este lugar, ó Deus, o manifestar da Tua presença. Senhor, que as feridas interiores, ó Deus, que elas venham ser saradas, que elas venham ser curadas. Nessa noite nós declaramos, ó Pai, que está caído por terra, Pai, toda ação de Satanás, ó Pai, toda ferida interior, toda mágoa, Senhor, toda angústia, Pai, toda ansiedade, Senhor Jesus, toda inconstância, toda falta de foco, Deus, toda falta de decisão, nós declaramos que está caído por terra, Deus, e clamamos a Ti, ó Pai, esteja sobre as nossas vidas, nos direcionando, nos guiando, Pai, dia após dia, Pai. Venha com manifestada a Tua glória, Senhor. Venha com manifestada a Tua presença, Senhor, em nós, ó Pai, de forma que o nosso querer e a nossa vontade, Senhor, ele venha se diminuir cada vez mais, para que o Senhor cresça em nós, ó Pai, para que o Senhor cresça em nós, ó Deus, para que não haja lugar, Senhor Jesus, para as nossas feridas, mas que haja lugar para a Tua glória, Deus, para manifestar a Tua presença, para manifestar o Teu querer. Que o Senhor venha trazendo cura, Senhor, nessa noite, Pai, sobre a Tua igreja. Que o Senhor venha trazendo cura sobre a Tua noiva, Pai. Que o Senhor venha trazendo cura, Senhor, neste momento, sobre cada um de nós, ó Pai. Nós clamamos a Ti neste momento, Senhor, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Vem neste lugar, ó Deus. Vem neste lugar, Senhor, visita estes corações, Pai. Visita, Senhor, estes corações nessa noite, Deus. Nós clamamos a Ti, Senhor Jesus. Oh, Espírito Santo, visita esses corações, ó Deus, visita o interior de cada um. Tu sabes, ó Deus, o que sonda, Pai, o que aflige cada pessoa. Tu sabes, ó Deus, o que cada um saiu de casa nessa noite, Deus, com o coração apertado, Senhor. Que o Senhor vá nessa noite, Senhor, a essas pessoas, Deus, e venha trazendo a cura do Senhor, ó Pai. Venha nos trazendo, Senhor, a viver algo novo em Ti, Senhor. Tu és o Deus que traz cura, soberano Deus. Pesado, oh, Senhor Jesus. Seu corpo carregava tanta dor. Filho de Deus, meu amado, o Teu amor me conquistou. Aleluia. Essa noite nós vamos celebrar a ceia das suas conquistas. Nós somos ministrados sobre andar de glória em glória, até chegarmos à estatura de varão perfeito. E essa noite nós vamos celebrar cada conquista. Essas conquistas que você foi ministrado, que você vai tomar nota, e cada dia você vai conquistar. Você não veio aqui essa noite só para ouvir e ir embora. Você veio para ser uma pessoa melhor. Então nós vamos celebrar a ceia do Senhor hoje,
A ceia que vai mudar a nossa vida, porque o Senhor Jesus se deu na cruz por isso. Ele disse em 1 Coríntios 11, 23, a partir do 23, Paulo escreve dizendo o seguinte: pois recebi do Senhor o que também me entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu-o, e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que eu beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Essa ceia é a ceia da mudança de vida, porque o Senhor Jesus, ele se deu na cruz por todos os aspectos da nossa vida. Aquela parte que você não conquistou, aquela situação que você ainda precisa organizar, o foco que você precisa ter, o resultado, tudo aquilo que nós recebemos como ministração essa noite, faz parte da conquista, faz parte do Calvário. Jesus se deu por nós para isso. Eu quero te pedir que você venha tomar essa ceia, não de forma comum, mas que você venha tomar essa ceia como alguém que resolveu mudar de vida, como alguém que resolveu mudar de vida, como alguém que veio celebrar ao Senhor uma conquista na sua vida. O suco da uva que está aqui, o pão, quando nós oramos, nós tiramos ele do uso comum e ele passa a representar o sangue e o corpo de Jesus por nós. Quem pode tomar a ceia? Qualquer pessoa que já aceitou a Cristo. Não importa se você congrega aqui ou não, não importa quanto tempo você aceitou a Cristo, mas todas as pessoas que aceitam a Cristo, essas pessoas podem participar da ceia do Senhor. Apóstolo, mas eu estou em pecado, então pede perdão ao Senhor agora e participe da ceia se você quiser. Mas antes de orar pelo pão e pelo cálice, eu quero fazer uma pergunta. Tem alguém que ainda não fez uma aliança com o Senhor e quer fazer agora? Vamos aplaudir o Senhor na vida desse jovem. Vem aqui. Tem mais alguém que quer fazer uma aliança com Cristo agora? Tem mais alguém? Alguém que já fez, se afastou? Não tem? Estenda a sua mão para cá, porque o Lucas vai participar da ceia do Senhor conosco, porque ele aceitou a Cristo. Diga comigo: Senhor Jesus, eu te reconheço como Senhor e Salvador da minha vida. Eu faço uma aliança contigo de viver para ti. Perdoe todos os meus pecados, todas as minhas iniquidades, quebra todas as maldições que vieram sobre a minha vida, me reveste de força para que eu domine o pecado e a partir de agora eu viva em comunhão contigo, em nome de Jesus. Estenda essa mão para cá, igreja. Pai, nós oramos pelo Lucas e nós declaramos, Senhor, que a confissão que ele fez está selada no mundo do Espírito. A tua palavra diz que tem no livro da vida o nome daqueles que são teus. E agora Lucas está com o nome no livro da vida. Nós, em concordância, abençoamos a vida dele. Liberamos a autoridade total sobre o pecado, Senhor. Liberamos, Senhor, uma bênção de vitória. E conforme foi ministrado aos nossos corações essa noite, que a partir de hoje Lucas a cada dia vença uma área da sua vida e ele possa ir de vitória em vitória, de vitória em vitória, até que ele possa juntos sermos arrebatados com o Senhor, sermos levados para a glória. Pai, nós abençoamos o futuro do Lucas, nós abençoamos a vida dele de forma poderosa e sobrenatural. Que o Senhor te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Deixa eu te dar um abraço.